boa tarde a todas, a todos. Acho que eu não preciso falar mais nada. Vocês, ao estarem aqui, já falaram por nós. Já falaram que estão preocupados com o Brasil, que estão preocupados com uma reforma tributária que seja justa, ou seja, sabem do momento histórico que nós estamos vivendo, sabem da necessidade de reconstruir o Brasil em outros parâmetros, estão aqui, acima de tudo, numa tarde ensolarada, para dizerem: amo o Brasil, mas queremos um Brasil muito diferente do que estamos vendo. Então, assim, tem muito pouco a dizer neste momento e nesta tarde, e vou ser muito breve, até para que possa responder pelo menos a 2 ou 3 perguntas que possam vir de vocês, que vieram muitos de tão longe para nos prestigiar. Quero agradecer imensamente o carinho do prefeito Edinho. Esta é a cara do Brasil que nós queremos. Um Brasil que ama a democracia, que, embora tenhamos posições ideológicas diferentes, partidos diferentes, nos somamos numa amizade fraterna em nome do Brasil que nós queremos. Um Brasil inclusivo, um Brasil que não deixa ninguém para trás, um Brasil que não admite ser o celeiro do mundo e que tem que dormir todas as noites, vivenciando a triste realidade de ter 5 milhões de crianças passando fome neste país. Então, assim, Edinho, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui. Paulo, como presidente da Câmara de Vereadores, junto com o Brás, em seus nomes, cumprimento também a classe política do município de Araraquara. Digo que não veio sozinho, eu não vou nominá-los, mas a minha equipe está aqui. Como eu disse, eu quero ser muito breve. Se eu ficar agradecendo a todos, eu não vou sair hoje, e a gente precisa chegar ainda em São Paulo. Eu tenho uma agenda amanhã muito cedo, às 8 horas da manhã, com o setor produtivo, com empresários, também para falar da reforma tributária, mas gostaria aqui de mandar um carinho, um abraço de companheira para o Marcelo Barbieri, este grande parlamentar que esteve conosco na campanha. Léo, por favor, você leve esse carinho para o Marcelo. Marcelo foi um grande companheiro nosso. Cumprimentar a equipe do nosso presidente do partido, Baleia Rossi. Onde eu vou, no interior de São Paulo, a equipe está sempre nos dando apoio. Quero dizer, sim, que isso nos anima e nos move. Tainara, querida, suas palavras só me enchem muito mais de orgulho e de responsabilidade. Pequeno Príncipe, todo mundo, se nós nos tornamos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Então, eu sei da responsabilidade que eu tenho com as meninas do Brasil. Eu sei da responsabilidade que eu tenho com as mulheres do Brasil. Eu sei que praticamente quase 70% dos votos que tive, eu devo às mulheres do Brasil. Então, eu quero dizer a vocês que isso me traz uma grande responsabilidade. Eu queria, em nome da Maria Laís, ela me mandou uma carta essa semana, e quando ela soube que eu vim aqui, a filha dela, Cássia, falou assim: olha, eu vou levar minha mãe quer tirar uma fotografia. Uma senhora que eu não vou dizer a idade, mas uma senhora que poderia estar em casa, vir aqui, se abalar a vir aqui para tirar uma fotografia, fez uma carta linda como fez. Que orgulho, que emoção, que responsabilidade. Isso só me faz dizer para vocês o seguinte: a Tainara falou assim: quando eu estava sem energia, eu me inspirava na Simone. Eu quero dizer de onde vem essa energia: do amor incondicional que eu tenho pelo Brasil. E este Brasil que eu vejo não é o Brasil que eu quero. Que Brasil nós queremos? Para quem nós queremos esse Brasil? Essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. E aí entra sim a reforma tributária. Aí entra sim o fato de, no segundo turno, Tainara, eu não pensei em nem um segundo de que lado que eu estaria. Eu precisava estar do lado certo da história. Porque eu vivi 4 anos e eu sei o que foi o desgoverno passado. Eu sei os retrocessos civilizatórios, o desrespeito com as mulheres, a misoginia, o discurso do ódio que dividiu filhos e pais, que até hoje não se reencontraram para discutir política. Por isso que o lema do nosso governo, do governo do presidente Lula, é união e reconstrução. Nós vamos unir novamente o povo brasileiro. E nós vamos reconstruir este Brasil nas bases que sempre tivemos. Um Brasil que ama a diversidade, que ama respeitar quem pensa diferente, que protege as minorias, que protege o trabalhador brasileiro. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos num momento muito importante. Nós temos duas balas fundamentais para alavancar o crescimento e gerar emprego no Brasil.
nós temos uma bala de bronze, que é o arcabouço fiscal. É um nome estranho, né? Fala, o que é esse tal do arcabouço fiscal? Nada mais é do que arrumar a própria casa. É olhar para dentro da máquina pública e falar: estamos gastando muito ou estamos gastando pouco? Estamos gastando muito em políticas ineficientes que nem são de interesse do povo brasileiro? E estamos deixando políticas de atingir ações relevantes e projetos prioritários, estamos colocando pouco dinheiro onde a população mais precisa? Quando nós estamos falando de arcabouço fiscal, nós não estamos falando de ficar cortando gastos. Nós estamos falando o seguinte: o Brasil gasta muito e gasta mal. Está na hora do Brasil gastar bem o pouco dinheiro que tem, fruto do suor do trabalho do povo brasileiro que paga os seus impostos. Quando eu digo trabalho, o povo brasileiro, eu estou falando de cada uma das senhoras e dos senhores, porque até o aposentado já pagou muito imposto no Brasil. Então, isso significa o arcabouço fiscal. Dizer, nós temos responsabilidade fiscal. Porque o nosso objetivo é cumprir o social. E não se faz social, não se faz educação de qualidade, não se coloca remédio no posto, não se constrói casa popular para quem ganha até 2 salários mínimos sem dinheiro. E o dinheiro precisa ser bem aplicado. Mas é mais do que isso. Não só gastar bem o pouco que se tem, mas também mostrar para quem nós devemos, para os nossos credores, que nós temos responsabilidade, como disse o presidente Lula. Não teve um ano que eu terminei um mandato, do primeiro mandato, segundo mandato, no vermelho, né? No vermelho, eu sempre terminei no azul, ou seja, eu nunca fiquei com déficit fiscal. Então, o arcabouço vai mostrar que é possível, sim, zerar o déficit fiscal o ano que vem, sem tirar dinheiro, sem comprometer os gastos com o social. É este arcabouço que vai ser apresentado a semana que vem. Essa é a bala de prata. Arrumamos a casa, mostramos que somos bons pagadores, mostramos que estamos fazendo o dever de casa e vamos cobrar. Aí sim nós vamos cobrar que os juros de 13,75% caiam, porque nós temos um setor produtivo que não consegue mais pegar dinheiro para abrir uma porta, gerar emprego e renda para a população brasileira. Mas tem uma outra parte, tem uma outra bala, essa ainda mais importante, que é a bala de prata. É ela que vai matar o monstro. É ela que vai matar o monstro do desemprego, da miséria, da desigualdade social. Ela que vai permitir que as indústrias brasileiras sejam competitivas com indústrias internacionais, que as indústrias brasileiras possam novamente se instalar no interior de São Paulo, no Nordeste brasileiro, gerar emprego e renda. Não vai haver crescimento duradouro no Brasil se nós não tivermos um arcabouço tributário eficiente. A pergunta é, por que esta reforma tributária e por que, Simone, você confia que agora ela sai? Se há 30 anos a gente fala em reforma tributária, porque o sistema tributário no Brasil foi fazendo puxadinhos e virou um manicômio. Foi fazendo puxadinhos e a casa vai cair, porque nós não temos o alicerce. O alicerce não comporta tantos puxadinhos, que levam a renúncias fiscais de quase 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais. Só para ter uma ideia do paralelo, no ano passado nós votamos uma PEC para que a casa continue andando, para que a máquina pública continue funcionando, e nós geramos um déficit de 240, mais ou menos 240 bi. Se nós tivéssemos benefícios fiscais saudáveis, porque alguns têm que permanecer, como o Super Simples, por exemplo, Zona Franca, há uma discussão em relação a isso, mas nós sabemos da necessidade, mas se a gente focar e tiver o objetivo, nós sabemos onde chegar e nós sabemos onde queremos chegar, nós já teríamos só no sistema dos benefícios fiscais de forma equilibrada recursos necessários para que nós pudéssemos fazer o que precisávamos fazer sem ficar se endividando. A reforma tributária ela é importante por quê? Porque o sistema tributário no Brasil ele é injusto. Ele é injusto com os pobres. Nós tributamos no Brasil no consumo. Quem mais consome? Aposentados e os pobres no Brasil. Quem mais compromete o seu salário com o supermercado, com
com um sapatinho para o seu filho, com material escolar para os seus jovens, quem mais consome proporcionalmente, correspondente ao salário, é o mais pobre. Então, o sistema tributário no Brasil não funciona. Se ele tributa mais o consumo que a renda, se ele tributa mais os mais pobres, só aí já justifica. Essa reforma tributária, ela é essencial. Ela é mais do que essencial, porque hoje o sistema tributário no Brasil, ele é oculto, ele não é transparente. A classe média não sabe quanto paga de imposto no Brasil. Nós não sabemos quanto pagamos no Brasil, porque o sistema tributário ele é tão complexo, com tantas leis, que ele se torna incompreensível para todos. E é um direito do cidadão brasileiro que paga o imposto saber para onde, não só para onde está indo o dinheiro, mas quanto ele paga pelo produto que ele compra no supermercado, no comércio e pelas despesas que ele faz. A reforma tributária é necessária ainda por quê? Porque ao ser complexo e ao tributar lá na origem, de onde sai o produto, ele vai tributando várias vezes o setor produtivo. Então, a indústria, por exemplo, é proporcionalmente a que mais paga impostos. E aí nós sabemos o que aconteceu com as indústrias no interior de São Paulo. É preciso reindustrializar o Brasil. Se nós reindustrializarmos o Brasil, nós geramos emprego. E nós geramos renda. E emprego de qualidade, emprego com salário proporcionalmente maior. A indústria precisa ser competitiva. Ela não consegue competir com produtos, muitas vezes, que vêm da China, de outros países, porque o custo Brasil é muito caro. Eu dou um exemplo só, já indo para o final, porque, como eu disse, quero ouvi-los de alguma forma. Há pesquisas que mostram que o custo para o setor produtivo, para o agronegócio, para o setor de serviços, para as indústrias no Brasil, só para pagar contadores, administradores e advogados, é de 50 bilhões de reais por ano. Por quê? Ele não consegue entender a lei. Tem mais de 400 mil atos normativos para a indústria olhar e entender, para saber se ela tem que pagar ou não imposto. Isso leva à sonegação, isso leva à evasão de recursos, isso leva a dinheiro que está deixando de entrar nos cofres públicos, para que o município receba a cota parte, os estados recebam a cota parte e a União possa ter dinheiro em caixa para, quando o prefeito Luizinho vai lá, ele poder fazer, a ministra do Orçamento e Planejamento falar, tem espaço fiscal, Luizinho, pode pedir para o ministro Haddad que a gente tem espaço fiscal aqui, ele libera o dinheiro. A mesma coisa para o Gustavo, nosso prefeito também. Então, dito isso, nós teríamos muitas coisas para dizer, eu só quero deixar vocês muito tranquilos. Eu sou também do interior. No meu caso, eu sou do interior. Né? Adoro essa frase, todo mundo gostou e eu repito 10 vezes. Já que todo mundo gostou, mas é verdade, eu sou do interior do Brasil. Eu também, nosso Estado, num primeiro momento, ele pode ser prejudicado pela reforma tributária. Ah, mas vai deixar de tributar os estados que produzem grãos mais para tributar lá no consumo, como o Estado de São Paulo, que ganha? Como é que faz essa conta? Então, é importante entender que tem 3 pontos da reforma que nos dão tranquilidade. O resto é vontade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai fazer o que acha que é melhor, nos ouvindo a sociedade. Primeiro, e importante, tem uma transição de 20 anos no que se refere aos entes da federação. A reforma começa a produzir efeitos imediatos depois de 1 ano. Já começa a sentir crescimento do país, a indústria tem fôlego, contrata, gera emprego. Mas nós não vamos mexer com os municípios e estados. Nenhum município vai perder, nenhum estado vai perder. Vai ter um fundo compensando os estados e municípios. Este é um ponto importante. Segundo ponto, a reforma mostra que mais de 5 mil municípios ganham com a reforma e 500 municípios, num primeiro momento, perderiam. 500. Mas ela tem uma transição de 20 anos. Depois de 20 anos,
começa a cair o dinheiro do fundo e entrar o dinheiro do crescimento econômico. Porque aí vem o segundo ponto. Há pesquisas que mostram que essa reforma tem a capacidade... Vocês sabem qual é o crescimento médio do Brasil nos últimos 20 anos? 1%. Tem picos, depois ele tem decréscimo, ou seja, deixa de crescer, então a média é de 1% ao ano. A reforma sozinha tem a capacidade de aumentar... Muitos falam... Eu vou colocar os números mais reais, os que mais são seguros e conservadores. Nós temos condições de gerar um crescimento de 20% em 15 anos. Ou seja, sozinha a reforma tributária dobra o crescimento do Brasil. De 1 passa para 2, 2,2, ou de 1,5 passa para quase 3, o que significa que quando você tem crescimento, você tem renda, tem dinheiro que está indo para o bolso de toda a população brasileira, é emprego que está sendo gerado. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a reforma unifica impostos. A reforma vai transformar todos esses 8 impostos do consumo em 2. E quando alguém falou do cigarro, ela cria um imposto seletivo apenas para casos como cigarros ou determinadas bebidas alcoólicas. Então, é a única ponto, vamos dizer assim, de exceção. No mais, a reforma tributária não aumenta o imposto da população brasileira, não é a população brasileira que vai pagar mais imposto, vai haver uma redistribuição nos serviços, e nós vamos proteger os serviços, os setores produtivos, e nós vamos proteger os serviços que tiverem um aumento da carga tributária. Esta é a reforma que nós precisamos para o Brasil. Se nós queremos um Brasil mais humano, um Brasil inclusivo, um Brasil que garanta escola de qualidade em período integral para todos os filhos e filhas deste país, se nós queremos recursos para a segurança pública, para a construção de casas, para a saúde, para que não falte médico para atendimento do SUS, nós precisamos da reforma tributária. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu vou percorrer o Brasil defendendo aquilo que acredito. E não poderia deixar de citar, já aí falando, né, do que acredito, porque aqui alguns comentaram sobre isso, né? Eu tenho um lema, que foi o lema da minha campanha. A Tainara citou um pouquinho, né? De onde vem dessa energia? Eu já disse, vem do amor. Mas o amor nos move, o amor faz com que a gente tenha coragem para dizer o que pensa, para fazer o que precisa ser feito e para estar do lado certo da história. Então, eu não tenho medo, porque eu amo o Brasil. Eu não tenho medo, porque, embora esse Brasil seja tão rico, é um Brasil tão injusto com os nossos filhos. E nós não podemos aceitar isso. Eu quero dizer para vocês o que eu disse na universidade. Eu atrasei um pouquinho, porque eu estava no ambiente que eu mais gosto, que é no meio da juventude, porque eu dei aula há 12 anos e o ambiente universitário esteve na minha vida por 20 anos. 5 anos na universidade no Rio, depois com mestrado aqui na PUC em São Paulo, pois dando 12 anos aula nas universidades. E eu disse lá, e quero repetir aqui para vocês, essa construção ou reconstrução do Brasil não depende só dessa mesa, depende de cada um de nós. E muitas vezes a gente fala assim, eu não sou capaz, quem sou eu? Vocês são muitos, vocês são muito, cada um no seu espaço, cada um com seu espaço de fala, cada um com seu celular, tem condições de combater o discurso do ódio, das fake news, das discriminações, tem condições de falar, este não é o Brasil, vocês representam uma minoria, essa extrema-direita que quer anular direitos, que quer impedir as mulheres, que discrimina pela cor da pele, que discrimina a religião que nós temos, que discrimina pela orientação sexual, essas pessoas precisam ser banidas. E elas serão banidas através da nossa fala. Porque quando a gente fala, quando a gente tem coragem, essas pessoas se acovardam, porque são covardes. Eles fazem no anonimato o que muitas vezes eles não têm coragem de fazer no público. E aí, a única coisa que nós temos que pensar, se vocês não tiverem, no momento, coragem, né, ou forem muito tímidos, eu nasci extremamente tímida. Até hoje eu sou. As pessoas não acreditam, mas eu sou.
né? Mas quando a gente percebe que tem uma missão, a gente deixa a timidez de lado. Eu estimulo vocês a terem coragem, deixando a última palavra aqui uma reflexão. O que está acontecendo nas nossas escolas é a última fronteira. É a última fronteira que faltava por parte deles para disseminar o ódio e esse pensamento torpe, equivocado de visão de mundo. Nós temos que proteger as nossas escolas, as nossas crianças e os nossos jovens, porque acaba um contaminando o outro. Porque muitas vezes a ciência pede, a medicina pede, e a imprensa acata, gentilmente, né, até por dever, que a gente impede, quando uma pessoa comete o suicídio, a gente impede a causa. A gente sabe por quê. Da mesma forma como o discurso do ódio, a bolha na rede social, contamina a mente, o coração de pessoas que estão se formando ainda, que são jovens de 12, 13, 14, 15 anos. É nosso dever combater. E é por vocês, meninas e meninas, que eu faço política. Eu vou fazer política enquanto viver, enquanto tiver energia, porque eu quero ver essa juventude comandando o país no futuro e corrigindo erros que a nossa geração cometeu e avançando, entregando para cada um de nós o Brasil dos nossos sonhos. Eu vou estar sentada, aposentada, de cabelinho branco, vendo na tela da televisão, sabe lá se ainda vai ter televisão daqui a 10 anos, que essa juventude só gosta de assistir no YouTube, nas redes sociais, mas vou estar vendo a geração de jovens como as minhas filhas, ocupando os espaços públicos de poder e fazendo mais e melhor pela nossa gente. Muito obrigada. Agora eu vou pedir a compreensão de vocês. Eu sei que é muita gente querendo perguntar, mas quem quiser fazer pergunta, podia fazer aqui 2 ou 3 pessoas, virem aqui na frente rapidinho para perguntar para a ministra, porque, como eu já disse, o tempo dela está muito apertado. Quem quiser, por favor, fique em pé aqui. A Priscila... o Walter já fez lá na Unesp. Espera um pouquinho. Aqui. Aí. Se apresenta. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Saliane. Eu sou gerente do programa IST AIDS do município, sou enfermeira. E eu queria dizer para a senhora que é um grande orgulho estar aqui. Minha filha está ali, queria depois tirar uma foto. E que eu, enquanto enfermeira, eu faço parte de um grupo de 3 milhões de profissionais no Brasil. E a gente queria que a senhora soubesse que grande parte desses profissionais são mulheres e são arrimo de família. E a gente queria que a senhora, com a sua influência, olhasse pelo piso do enfermeiro. Eu assinei a nota técnica ontem e já foi para a Casa Civil. Muito obrigada. Ministra, é um prazer recebê-la em nossa cidade. Eu me chamo Sérgio Sgobi, represento o setor de tecnologia da informação e comunicação. Quem vem de grande empresa de tecnologia da informação ou comunicação é associada nossa. Me dá ânimo a sua fala na questão da efetividade da reforma tributária e da neutralidade, porque a gente não consegue, o setor produtivo não consegue mais conviver com aumentos de impostos. Porém, essa reforma tributária não traz a questão da tributação sobre o emprego. E nós temos uma política que foi constituída em 2011 pela presidente Dilma de desoneração da folha. O setor de TI foi o primeiro com móveis, calçados e têxtil, e essa política vence agora em 31/12/23. Nós temos 2 projetos de lei, um no Senado, já despachado,
e em caráter terminativo na CCJ e outro na Câmara ainda sem despacho. Como fica a questão da tributação do emprego, que hoje 17 setores geram 8,5 milhões de empregos no Brasil. Então, a gente quer saber, porque esse projeto seria muito bom para a continuidade dessa política. Muito rápido a resposta, a pergunta dele é muito boa, só para a gente entender o seguinte, nós precisamos de 3 reformas no Brasil. A mais difícil e complexa é essa que está aí. A segunda depende mais de uma lei, que é uma lei complementar, que é o imposto sobre a renda, que mexe, inclusive, para que a gente possa chegar naquela isenção da tabela de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é um compromisso de campanha do presidente Lula. Então, essa é uma segunda etapa. E a terceira etapa, que não significa que não possa caminhar junto, é a tributação sobre o emprego. Eu não posso adiantar, porque envolve, óbvio, não só a fala da ministra do Orçamento e Planejamento, mas do Ministério da Fazenda e também da Casa Civil como núcleo político. Mas né, eu acredito, eu não posso falar, eu quero que entenda que eu não posso, porque a imprensa está aqui. Né? Mas eu acredito o seguinte, que enquanto a reforma sobre emprego não vier, não vai haver reoneração nesses 17, não são 11, acho que são 17 setores que estão desonerados em relação à folha por conta da quantidade de empregos que geram. Tá? Assim, da minha parte não haveria, e eu acredito que da ministra Haddad também, mas isso eu não posso colocar como público no sentido assim, vai ou não vai acontecer, mas por tudo que eu conheço, haveria uma prorrogação até a reforma sobre o trabalho ela acontecer no Brasil. E não vai demorar, a ideia, logo após a reforma sobre o consumo for aprovada, a gente já começar a trabalhar as outras 2 reformas. Tá bom? Deixa eu fazer uma sugestão. 3 perguntinhas rápidas em um bloco, por bloco. 3 rápidas, ela responde em um bloco só. Eu peço a compreensão de vocês, é que ela tem que sair mesmo, não tem como mais protelar, tá bom? Boa tarde, ministra. É um prazer enorme. Eu sou de São Paulo e vim aqui porque alguns amigos me chamaram e eu vim pedir senhora, por favor, nós aposentados há 8, 10 anos estão sem aumento. A gente ganha 2.000 e trabalha há 30 anos. Então, aposentado, a saúde, conforme a menina me antecedeu, a saúde precisa de um piso, porque sofreu muito com a Covid, com a infecção, passa dificuldade, falta de material. A senhora já falou uma parte, mas eu vim pedir pelos aposentados, eu sou do Sindusprev, a gente tem muita dificuldade, ganha muito pouco, tem gente até passando fome, sem lugar, perdemos nosso convênio, não temos nada, ministra. Então, nos ajude, por favor, porque 8 anos sem aumento, a gente não agrega. Muito obrigada, eu vou ser breve. Boa tarde, ministra. A unificação do ICMS com o ISS não vai diminuir os poderes dos estados federados e dos municípios, aumentando o poder central? Não vai contra o discurso menos Brasília e mais Brasil? Meu nome é Suzelaine, sou presidente do Núcleo de Mulheres do MDB aqui em Araraquara. É uma satisfação imensa tê-la aqui. Até ontem eu era mãe e dona de casa e hoje eu defendo políticas públicas para mulheres. E eu estou engatinhando nessa caminhada, mas é com muita gratidão que eu venho aqui agradecer a sua presença e agradecer o apoio que você tem dado a nós, mulheres e meninas de todo o Brasil. Muito obrigada. Boa tarde, Simone. Meu nome é Cecília, eu sou daqui da cidade mesmo, sou empresária. E a minha pergunta seria a seguinte, como que ficaria a viabilização da reforma tributária no meio político, mas porque é uma questão assim, né, que muitos já tentaram, né, e quando abre muitos precedentes, por exemplo, vai ter uma alíquota diferente para o agro, para metalurgia, como vai ficar? E como que ficam essas isenções? Como elas ficam como exceções? Os outros setores eles não vão querer essas exceções também? Bom, emendando todas as 2 perguntas e deixo depois... Bom, já
falando para a senhora que está aposentada, vou levar, inclusive, essa demanda para o ministro Lupe, que esteve ontem comigo, que é o ministro da Previdência. Eu não posso adiantar nada sobre se vai ter ou não atualização. Eu peço desculpas que eu não posso dar essa resposta. Eu estive, inclusive, ontem conversando com o ministro Lupe, longamente sobre uma série de coisas, né? Até a gente sabe a injustiça de uma viúva que perde o companheiro e fica com 60%, né? Cai, vamos dizer assim, a receita dentro de casa. Mas eu vou levar para o ministro Lupe, porque qualquer coisa que eu falo, a bolsa cai, o dólar sobe e vira um problema. Então, eu tenho que evitar muito. Mesmo informações que eu saiba, às vezes eu não posso passar. Tá? Mas o ministro Lupe está olhando com muito carinho essa questão do reajuste, porque há muito tempo que está sem reajuste. Em relação à reforma tributária, é importante deixar duas coisas muito claras. Eu vou dar um número para vocês que pode espantar. Tá? O maior imposto municipal, vamos dizer assim, é o ISS. IPTU não é todo mundo que paga, a gente tem dificuldade. Eu fui prefeita 2 vezes, município menor que Araraquara, eu sei como é que funciona. O ISS, para vocês terem uma ideia, nós somos quantos municípios mesmo? Quem sabe? Mais 5.000, né? 5.700, né? Bom, 3.249 municípios, portanto, mais da metade dos municípios brasileiros conseguem arrecadar com ISS por pessoa até R$ 100 por ano. R$ 8 por mês per capita, com o maior imposto municipal. Só 61 municípios brasileiros conseguem arrecadar com ISS acima de R$ 1.000 por ano por pessoa. O que a reforma faz? Unifica o ICMS e o ISS e joga num sistema. Eu não sou jovem, eu sou analógica, mas eu entendo que a tecnologia e a inovação vieram para revolucionar para o bem. E jogam num sistema em que o prefeito vai ter online, em tempo real, cada centavo que vai entrando para o município. E em tempo real, depois, esse dinheiro chega na conta do prefeito. Não tem por que ter medo. Não é mais Brasília, é ao contrário. É mais Brasil. A única coisa é que alguém vai ter que gerenciar essa conta. Não dá para ser cada município, que são 5.700. Então, é mais fácil 27 estados. Né? E os 27 estados, se ele pegar 1 centavo de Araraquara, ele vai para a cadeia. Não tem como ele tentar manipular números num Brasil tão fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela população de um modo geral, pela imprensa, pelo governo federal, que vai ter ali também o sistema para fiscalizar. Tá? O que eu quero dizer é só o seguinte, pela conta que nós fizemos, repito, mais de 5.000 municípios ganham. Os outros 500 que vão perder um pouco mais, um pouco menos, vão entrar por 20 anos numa conta que vai ter um fundo para compensar essa perda que os municípios vão ter. Então, eu tenho muita tranquilidade. Eu venho também de um município pequeno, jamais defenderia uma reforma que viesse contra os interesses municipais. Eu sou municipalista por essência. A gente nasce na cidade, morre na cidade, ninguém mora na esplanada, ninguém mora no Distrito Federal, a maior parte da população brasileira, né, está realmente no restante do Brasil. Em relação às isenções, às exceções, vai ter exceção? Vai. Ela é necessária? Ela é. Por exemplo, o setor de serviços, não estou dizendo que vai acontecer com esse. Você pega educação, por exemplo. Se provar que a educação pode ter qualquer perda, temos que discutir. A pergunta foi muito valiosa dos dois, eu agradeço, pelo seguinte. A determinação do presidente Lula, e corretamente, por isso que eu acredito que agora sai a reforma, é primeiro que pela primeira vez os 27 governadores concordam com a reforma tributária. Nunca aconteceu isso. Segundo, é que o presidente, a meu ver, de forma muito inteligente, é o seguinte, já tem reforma tributária na Câmara, que, aliás, a base é do presidente Baleia Rossi, a PEC 45, com a PEC 110. O que ele está falando? Fora os 3 itens essenciais que eu já citei, né, que é tributar menos no consumo, tributar no destino, unificar impostos, o restante, o Congresso Nacional vai dar a palavra final. E o Congresso Nacional vai dar a palavra final recebendo as reivindicações legítimas das categorias para ver. Realmente é o caso de ter uma ou outra exceção. A exceção é necessária num país que só tem exceção. A reforma tributária hoje ela é necessária porque a regra
Não é mais regra. Essa regra gerou mais de 500 exceções. A nossa reforma tributária vai gerar 4, 5, 6 exceções. Então, qual que é melhor? A reforma tributária com poucas exceções. Sim, eu estou muito tranquila em relação à maturidade, ao momento que nós estamos vivendo, até porque também todos hoje têm consciência que não existe outra bala. Nós não teremos o Brasil que nós queremos sem reforma tributária. Tá bom? Ministra, deixa eu pedir, olha, eu vou abrir aqui uma exceção por uma questão afirmativa. A prefeita, Aninha, vai fazer uma pergunta rapidamente, a ministra já responde e se despede e a gente sai, tá bom? Espero a compreensão de vocês. Prometo ser super breve, ministra. Sou prefeita de Ribeirão Corrente, é um prazer estar aqui. Como você falou, os munícipes moram no município. Eu tenho um município de 5 mil habitantes, que tem 6 mil, tem meu WhatsApp, e bate na minha porta de domingo a domingo. Sou totalmente a favor as leis que beneficiam os funcionários, os servidores, porque eles que tocam, de fato, o dia a dia. Mas hoje, na parte administrativa, como administradora, eu me preocupo muito. Eu sei da luta do pessoal pelos pisos, teve o piso do magistério, qual suadamente eu consegui dar, e agora tem em debate o piso dos enfermeiros, que é mais que justo para essa classe. Mas eu só queria pedir à ministra que nos dê um respaldo, nos dê uma resposta a nós, prefeito, como nós vamos pagar? Porque nós não temos de onde tirar. Se realmente for dado esse piso aos enfermeiros, as prefeituras vão baixar as portas. Obrigada. Obrigada, Aninha. Eu não podia terminar com uma pergunta mais relevante. Ontem eu assinei a nota técnica, nós abrimos espaço fiscal por determinação do presidente Lula de 7 bilhões e 300 milhões de reais para que não só a União, que tem menos na conta, nós temos menos a pagar, mas que ela, numa coparticipação financeira e orçamentária, aí nós vamos ver só depois como vamos fazer, se vai ser por FPM, FPE, o índice, distribuímos esse recurso para os estados e municípios, ou seja, o que está indo para o Congresso Nacional, não sei se semana que vem, porque o presidente ainda que vai assinar, não sei se ele vai assinar eletronicamente amanhã, enfim, o que está indo é um espaço fiscal de 7 bilhões e 300 milhões de reais para que a União ajude os estados e municípios a cobrirem a conta do piso dos enfermeiros. Vocês não vão pagar essa conta sozinhos, tá bom? Eu preciso realmente... eu preciso chegar em São Paulo, eu peço desculpas, mas me comprometo a voltar de novo, tá bom? Obrigada.